O vidro da divisória subiu devagar, separando os dois mundos dentro do mesmo carro. De um lado, um homem negro com terno limpo, mãos firmes no volante, postura impecável. Do outro, um empresário branco, olhos grudados no celular, mal levantando a cabeça para reconhecer quem o levava ao aeroporto. "Faz tempo que não te vejo por aqui, Ricardo", ele comentou, sem olhar. "Conseguiu outra vaga ou a Uber ainda te sustenta?" O tom era meio risonho, meio de desprezo, como quem fala com um funcionário invisível. Ricardo respondeu com um sorriso leve. "Voltei para ajudar hoje, tinha uma folga." O CEO riu. "Folga? Precisa trabalhar mais se quiser sair da direção, meu amigo. Olha esse trânsito, pelo amor de Deus. Você pelo menos tem GPS decente aí, ou vamos rodar igual cego?" Ricardo não respondeu. Apenas ajustou o retrovisor e seguiu calado. Os minutos passaram, e o empresário continuava falando sozinho, lançando comentários como: "Impressionante como vocês se acomodam, né? Motorista é confortável demais. Fica aí ouvindo rádio, rodando para cima e para baixo. Se eu tivesse parado onde você parou, meu império nunca teria começado." Na saída da marginal, o trânsito travou por completo. Um grupo de executivos asiáticos, vindo direto da Coreia, aguardava a chegada do CEO no centro de convenções para fechar um contrato avaliado em mais de 2 bilhões de dólares. Só que o intérprete contratado sumiu, e ninguém conseguia explicar por quê. Foi quando o celular do executivo tocou. Do outro lado da linha, sua assistente em pânico. "Eles estão aqui, senhor, e estão prestes a ir embora. Ninguém entende nada do que eles dizem. É tudo em coreano." O desespero bateu. Ele xingou, gritou, ameaçou. "Não posso perder esse contrato." E então, pela primeira vez no caminho, a voz de Ricardo soou firme, em coreano. "Peça que eles aguardem. Estou a caminho. Pode confiar." Silêncio. O empresário congelou. "O quê?" Eu disse para ela manter todos lá. "Falo com eles assim que chegarmos. Estudei na Yonsei. Vivi 3 anos em Seul. Além do português, falo outros 8 idiomas. E sim, tenho MBA em comércio exterior. Mas hoje minha missão é garantir que o senhor não perca esse contrato." A ficha caiu como uma avalanche. A soberba do CEO evaporou. Ele agora olhava para o espelho retrovisor como se estivesse vendo Ricardo pela primeira vez. O silêncio dentro do carro ficou pesado, quase sólido. O executivo, antes tão tagarela, agora lutava para encontrar palavras. Passou a mão no colarinho desconfortável. Tentou rir, mas o som saiu fraco, sem convicção. "Você fala coreano?" murmurou como se ainda estivesse tentando confirmar se tinha ouvido certo. Ricardo apenas assentiu com um leve movimento de cabeça, sem tirar os olhos da pista. "E os outros idiomas? Você disse que fala 9? "Sim. O que mais?" "Além do coreano e português, eu falo inglês, espanhol, francês, mandarim, árabe, alemão e russo." O empresário arregalou os olhos, a boca entreaberta. "E você dirige?" Ricardo freou suavemente diante de mais um engarrafamento. Virou-se apenas o suficiente para encará-lo pelo espelho. Hoje sim, amanhã talvez esteja em outra função. Depende da oportunidade e da forma como sou tratado. O tom não era agressivo, era cirúrgico, preciso. O executivo desviou o olhar como se envergonhado. Tentou amenizar. "Olha, eu acho que a gente começou errado. Eu não sabia. Não imaginei que... Bom, você entende. É inusitado." "Inusitado um homem negro motorista, falar 9 idiomas e ter MBA?" Ricardo completou ainda com a voz baixa. "Não foi isso que eu quis dizer. Mas foi o que o senhor disse. A questão é que não precisa dizer com palavras. O tom, o olhar, a forma como se referiu a mim, isso fala por si." O empresário respirou fundo, incomodado. Mexeu no banco, buscou algo no celular, mas os dedos tremiam levemente. "Por que você está aqui, então?" Ele soltou num tom quase desafiador, como se precisasse recuperar alguma autoridade. "Se tem tanto estudo, por que está dirigindo para mim?" Ricardo manteve a calma. "Porque nem sempre o currículo protege a gente da cor da pele." A frase caiu como uma pedra no interior do carro. Com o tempo, a gente aprende que certos lugares não nos veem pelo que sabemos, mas pelo que aparentamos. Eu estudei, me formei. Tentei passar por processos seletivos em grandes empresas, inclusive na sua. O empresário franziu a testa. "Na minha? Como assim?"
Enviei currículo 2 vezes para o programa de Relações Internacionais. Nunca tive resposta, mesmo com todas as certificações, idiomas e experiência. O silêncio voltou, mas agora havia algo diferente no ar. Culpa. O celular do executivo tocou de novo. Era a assistente. Senhor, por favor, eles estão realmente prestes a sair. Um deles mencionou que a concorrente japonesa tem interesse. Se o senhor não chegar em 5 minutos... Ele desligou sem responder. Depois olhou para Ricardo como se, pela primeira vez, percebesse que precisava dele. Você pode mesmo resolver isso? Sim. E você faria isso? Faria. Mesmo depois de tudo? Ricardo soltou um leve suspiro. Não é sobre você, senhor. É sobre não deixar que sua arrogância prejudique centenas de funcionários que dependem dessa negociação. Essa doeu. O CEO recostou-se, murcho. O orgulho desidratado pela lucidez alheia. 5 minutos depois, o carro parou diante do centro de convenções. Do lado de fora, homens de terno, crachás e semblantes rígidos aguardavam perto da entrada principal. Ricardo desceu primeiro. Ajustou o paletó com discrição, tirou do porta-luvas uma pasta preta e caminhou com a firmeza de quem conhece o terreno. O executivo o seguiu de perto, quase tropeçando no próprio passo. Lá dentro, o clima era de tensão. O grupo coreano já estava de pé, prontos para sair. Um deles, o mais velho, olhou com surpresa quando Ricardo se aproximou e disse em coreano fluente e respeitoso: Senhores, agradeço pela paciência. Lamentamos o contratempo. Posso garantir que estão em boas mãos. Estamos prontos para avançar com a proposta. O homem mais velho trocou um olhar com os outros membros da comitiva. Um deles sorriu discretamente. Você fala nossa língua com precisão. Estudei na Yonsei e morei em Mapogu durante 3 anos. Impressionante. Estamos prontos para a reunião? Garanto que valerá a pena. O CEO observava de longe como um figurante na própria empresa. Pela primeira vez, a liderança naquela sala não era dele. Ricardo abriu a pasta, distribuiu os documentos com traduções bilíngues que ele mesmo tinha preparado em casa. Não para essa reunião, mas por hábito, por organização, por profissionalismo. Durante os 40 minutos seguintes, ele conduziu toda a negociação. Interpretou, explicou, esclareceu pontos culturais, ajustou nuances de comunicação. No fim, os coreanos apertaram suas mãos com respeito. Você tem visão estratégica. Esperamos te ver liderando esse projeto, e não só traduzindo. Ricardo apenas sorriu. Ao sair da sala, o CEO o seguiu em silêncio até o estacionamento. Já não havia mais superioridade na voz. Você me salvou. Eu não sei como agradecer. Não precisa me agradecer. Mas preciso te pedir desculpas. Ricardo parou. Olhou-o nos olhos. Não sou eu quem precisa dessas palavras, senhor. É o seu RH. É a estrutura da sua empresa. É o olhar com que vocês avaliam os currículos que chegam. Quantos Ricardos já passaram por vocês e foram ignorados porque não tinham o perfil? O executivo ficou sem palavras. Hoje foi uma sorte sua, mas amanhã pode não ser. Ele estendeu a mão. O CEO apertou com força. Se eu quiser te contratar agora, você aceitaria? Ricardo pensou por um instante. Depende da função. Não quero um cargo simbólico para limpar sua consciência. Quero onde eu possa decidir. Justo. E se não houver esse espaço, tudo bem. Eu sigo em frente, porque a minha trajetória não depende mais de permissão. O CEO assentiu. Sério. Vou reorganizar algumas coisas. Te ligo ainda hoje. Ricardo abriu a porta do carro. Antes de entrar, virou-se. Só não demore. Outras empresas me notaram enquanto você me ignorava. E entrou, deixando para trás não só um cliente impactado, mas um sistema inteiro questionado. No dia seguinte, a ligação veio antes mesmo das 8 horas da manhã. Ricardo, aqui é o Gustavo da empresa de ontem. Você tem tempo para tomar um café da manhã comigo hoje? Quero conversar sobre o que falamos. Ricardo hesitou por alguns segundos antes de responder. A voz ainda estava tranquila, mas havia algo novo nela. Controle. Tenho. Envie o endereço. O local escolhido não foi qualquer café. Era o restaurante de um hotel 5 estrelas na Faria Lima. Ambiente de vidro, mármore claro, garçons em silêncio absoluto. O tipo de lugar onde CEOs discutem aquisições bilionárias entre goles de café importado e croissants artesanais.
Ricardo chegou 10 minutos antes. Estava de blazer escuro, camisa sem gravata, cabelo impecável. Não tentava impressionar ninguém. Ele era ali exatamente quem sempre foi. Mas agora era visto. Gustavo chegou correndo, suando sob o terno, visivelmente ansioso. Desculpa a demora. A manhã começou caótica, como sempre. Ricardo se levantou e estendeu a mão. Foi firme no aperto. Sem problema. Eu já pedi um café, pode sentar. Gustavo sorriu sem graça e puxou a cadeira. Olha, antes de qualquer coisa, eu queria mesmo te pedir desculpas. Pelo que disse no carro, pelo tom, pela forma como te tratei. Eu fui completamente imbecil. Ricardo manteve os olhos fixos nele. Foi. Gustavo engoliu seco. Mas ontem você me mostrou algo que eu não via. Me deu uma lição que, honestamente, mudou minha percepção. Sério. Ricardo não respondeu. Pegou a xícara com calma, bebeu o café. E o que exatamente você quer comigo agora? O empresário se inclinou, diminuindo o tom de voz. Quero que você entre para minha equipe executiva. Não como tradutor, não como assessor. Como diretor de relações internacionais. Vai comandar as próximas negociações na Ásia, América Latina e Oriente Médio. Você tem todos os requisitos e, depois do que vi ontem, seria burrice minha continuar te ignorando. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apoiou os cotovelos sobre a mesa. E por que agora? Por que depois que viu que eu posso te dar lucro? Porque antes eu estava cego, viciado em um modelo de liderança que exclui quem não se parece com a minha bolha. E quantos você excluiu por isso? Gustavo ficou visivelmente desconfortável. Passou a mão no rosto. Depois pegou o guardanapo só para ter onde descarregar o nervosismo. Mais do que eu posso contar, provavelmente. Ricardo assentiu pensativo. Você quer mesmo mudar isso? Quero. Então não começa me oferecendo uma cadeira só para se sentir melhor. Começa corrigindo a base. Começa abrindo o processo seletivo. Começa auditando o RH. Começa revendo o perfil dos gestores que só contratam seus clones. Gustavo o olhou como se estivesse ouvindo algo inédito. Você acha que vale expor isso internamente? Eu acho que você não tem escolha, porque se não fizer por consciência, vai fazer por necessidade. O mercado está mudando, as pessoas estão de olho, e você não pode mais se dar ao luxo de excluir quem pensa diferente. O silêncio entre os dois foi quebrado pelo garçom trazendo mais café. Gustavo respirou fundo, pegou a xícara com as duas mãos. Certo. E você? Aceita entrar na empresa? Ricardo deu um leve sorriso. Com algumas condições. Quais? Contrato com autonomia total sobre os projetos internacionais. Liberdade para montar minha própria equipe. Reestruturação dos canais de denúncia interna por discriminação. E implementação de metas de diversidade com acompanhamento real. Gustavo piscou várias vezes, como se digerisse cláusula por cláusula. Você já tem isso tudo estruturado na cabeça? Tenho isso estruturado há anos. Só faltava alguém que finalmente resolvesse escutar. O CEO ficou calado por um momento. Depois soltou um riso nervoso. Você sabe que está me colocando de cabeça para baixo, né? Eu sei. E é por isso que vale a pena. Naquela tarde, Ricardo foi convidado para conhecer os setores internos da empresa. Andou pelos corredores como quem já conhecia o território, mas sem ostentação. Apertou mãos, trocou palavras com recepcionistas, observou os olhos dos estagiários negros brilharem quando o viram ao lado do CEO. Ninguém ali sabia exatamente quem ele era, mas bastava olhar para entender que algo estava mudando. Horas depois, sentado na sala de reuniões com os principais diretores, Ricardo foi apresentado oficialmente. Mas, diferente do que se esperava, ele não aceitou a bajulação. Antes de qualquer coisa, eu não vim aqui para cumprir cota. Vim para fazer gestão. E gestão boa começa com um diagnóstico honesto. Silêncio. Quantos negros há hoje nas posições de liderança dessa empresa? Um diretor de barba grisalha mexeu nos papéis, fingindo buscar dados. Gustavo interveio, já sem tentar disfarçar. 3. Em cargos médios, nenhum em diretoria. Então temos um problema estrutural. Ricardo levantou uma folha de papel. Aqui estão os dados da última pesquisa do IBGE sobre desigualdade racial no mercado de trabalho. Sabem quantos profissionais negros têm diploma universitário no Brasil? Quase 50% a menos do que brancos. Mas isso não é por falta de capacidade, é por falta de acesso.
e mesmo quando entram, são empurrados para funções subalternas. Um dos diretores interrompeu. Mas não deveríamos priorizar a competência acima de tudo? Ricardo virou-se lentamente para ele. Quem decide o que é competência? Quem define o que é perfil ideal? Porque se a régua só mede o que já está no topo, ela nunca vai enxergar quem vem de baixo. O diretor silenciou. Ricardo continuou. E é por isso que minha presença aqui não é sobre inclusão. É sobre eficiência. Empresas diversas tomam melhores decisões. Equipes com pluralidade cultural são mais criativas, mais rápidas, mais conectadas com o mundo real. Outro executivo, uma mulher loira na ponta da mesa, ergueu a mão. E como vamos fazer isso funcionar? Tem alguma proposta inicial? Tenho, e já está no seu e-mail. Um plano de ação em 3 fases: diagnóstico de barreiras internas, reformulação dos processos seletivos e criação de um comitê independente de acompanhamento. E não é opcional. Se vocês quiserem me aqui, isso vai ser prioridade. Todos se entreolharam. Gustavo apenas assentiu. Está decidido. Quando Ricardo saiu da sala, a sensação era nítida. Ele não tinha sido contratado. Ele tinha tomado posse. Na volta para casa, entrou no mesmo carro que dirigira no dia anterior. Mas agora, no banco de trás, um jovem motorista o aguardava. Boa tarde, Sr. Ricardo. Destino confirmado? Ele olhou o rapaz, de no máximo 20 e poucos anos, olhos atentos, camiseta simples, assentiu com um sorriso. Confirmado. Vamos nessa. Durante o trajeto, observou os bairros passando pela janela. A cidade era a mesma, mas algo dentro dele tinha mudado. E no fundo ele sabia. Ainda havia muito a fazer. Mas agora, com a voz certa, no lugar certo, ele não ia mais ser ignorado. 2 semanas depois, Ricardo já não era apenas o novo diretor de relações internacionais da Corp Business. Ele era o assunto de todos os corredores, reuniões e grupos de WhatsApp da empresa. Mas o que mais chamava a atenção não era o seu cargo. Era a forma como ele havia se tornado, em tão pouco tempo, uma referência de comando firme, inteligência estratégica e escuta ativa. Ele não chegou mandando. Chegou perguntando. E ao contrário de muitos gestores que apenas aparentavam abertura, ele ouvia de verdade. Logo nos primeiros dias, fez questão de se reunir com funcionários de todos os setores, do chão da fábrica à sala do conselho. Perguntava nomes, trajetórias, obstáculos, ideias e anotava tudo. Cada reunião era encerrada com a mesma frase: obrigado por compartilhar comigo. Agora é minha responsabilidade transformar o que ouvi em ação. Essa abordagem desconcertou muita gente, principalmente os gestores acostumados ao modelo vertical de poder. Mas Ricardo não se incomodava. Sabia o que estava fazendo. No final da 2ª semana, chamou uma reunião extraordinária com o alto escalão. Entrou na sala com um telão já ligado, exibindo o título "O que a Corp Business não quer ver, mas precisa". Gustavo, o CEO, estava presente. Todos os diretores também. Hoje vou apresentar dados e situações colhidas internamente nesses últimos 14 dias. Se alguém aqui estiver desconfortável com o que será mostrado, aconselho que respire fundo. Vai precisar. Primeiro slide. Funcionária negra do setor de atendimento interno, com fluência em inglês e francês. Há 5 anos estagnada na mesma função. Recusada 3 vezes para a promoção, mesmo com avaliação superior à média. Segundo slide. Analista de TI, homem trans, sem acesso ao plano de carreira da área por não ter perfil comunicativo, segundo a avaliação de gestor direto, mesmo após bater recorde de entregas trimestrais. Terceiro slide. Coordenadora do setor financeiro, mãe solo, foi afastada de liderar projeto com clientes internacionais com a justificativa de que não teria tempo por causa do filho. A cada caso, Ricardo acrescentava uma análise. E mais do que números trazia nomes, com consentimento de cada colaborador. O impacto era visível. Alguns diretores cruzaram os braços, outros desviaram o olhar. Gustavo mantinha o queixo apoiado na mão, sério, sem interromper. Quando os casos terminaram, Ricardo se levantou da cadeira. O que esses 3 exemplos têm em comum? Nenhum deles envolve falta de competência. Todos envolvem julgamento. Subjetivo, enviesado e, em muitos casos, preconceituoso. Silêncio.
Não adianta colocar frases bonitas na página de valores institucionais, se na prática as portas continuam fechadas para quem não se encaixa no molde tradicional. A Corp Business não é racista ou misógina apenas por omissão. Ela é cúmplice. E ser cúmplice é escolha. Um diretor tentou intervir. Ricardo, a gente entende que há falhas, mas você está indo fundo demais, muito rápido. Isso pode desestabilizar a empresa. Ricardo encarou-o com firmeza. O que desestabiliza uma empresa é a mentira institucionalizada. O que fortalece é a coragem de encarar a verdade. Gustavo, então, falou pela primeira vez. Continue. Ricardo clicou no próximo slide. Desta vez, era uma linha do tempo com os principais processos de promoção e recrutamento da empresa. E ali, em vermelho, os nomes dos candidatos excluídos por falta de aderência cultural. Esse termo precisa ser revisto. Em 90% dos casos, aderência cultural significa parece comigo, pensa como eu, vem do mesmo lugar que eu. Mais uma pausa. Vamos mudar isso. A partir de agora, todos os processos seletivos terão banca diversa, e toda decisão de promoção deverá ser acompanhada de justificativa técnica e verificada por um comitê independente. Os diretores se entreolharam, surpresos com a autoridade da proposta, e antes que alguém diga que isso é interferência, aviso, é reforma. E se for necessário, levará nomes para a imprensa, porque aqui não tem mais espaço para fingimento. Na saída da reunião, a reação foi mista. Alguns gestores cochichavam, visivelmente irritados com o tom direto. Outros estavam em choque, mas havia algo novo no ar. Respeito. Nos dias que se seguiram, Ricardo passou a ser procurado por profissionais de todos os níveis. Relatos de abusos antigos começaram a surgir. Cartas anônimas chegaram ao seu e-mail, e entre elas, uma chamou atenção. Era de um ex-funcionário negro do setor comercial, demitido há 1 ano após uma suposta incompatibilidade de conduta. O e-mail relatava episódios de humilhação silenciosa, exclusão de reuniões e até boicotes internos, tudo com datas, nomes e detalhes. Ricardo decidiu investigar. Reuniu documentos, conversou com ex-colegas do rapaz e descobriu que, de fato, ele havia sido isolado até pedir demissão. O RH nunca interveio. Com o aval de Gustavo, o caso foi reaberto. E em menos de uma semana, um dos gerentes mais antigos da casa foi afastado por assédio moral e conduta discriminatória. A notícia vazou para o LinkedIn. Em poucas horas, o nome de Ricardo estava em alta. Mas, diferente do que se poderia imaginar, ele não deu entrevistas nem postou vitórias. Apenas escreveu: "Justiça não é exceção, é dever." A frase virou manchete. Enquanto isso, dentro da empresa, o clima mudava. Pela primeira vez, estagiários negros começaram a ser convidados para reuniões estratégicas. Profissionais antes silenciados, agora eram ouvidos. Mas, com a mudança, veio também o desconforto de muitos. E foi numa tarde de quinta-feira que a tensão veio à tona. Durante uma reunião sobre expansão para o mercado africano, um dos executivos, branco, 40 e poucos anos, soltou: "Concordo com a ideia de investir no continente africano, mas precisamos tomar cuidado com os perfis locais. A cultura de negócios lá é mais lenta, menos confiável." O silêncio foi imediato. Todos olharam para Ricardo. Ele respirou fundo. "Você pode repetir?" O executivo hesitou. "Não foi isso que eu quis dizer. Eu me referi ao ritmo diferente de negociação. Você disse menos confiável. Está gravado." O executivo tentou se defender. "Foi uma forma de falar. Claro que há exceções. Você percebe o que acabou de fazer? Generalizou negativamente um continente com 54 países, centenas de culturas e milhões de empreendedores. Com base em quê? Na sua ignorância." A sala ficou tensa, mas Ricardo não elevou a voz. Apenas olhou firme. "Você pode achar que foi só um comentário, mas é assim que o racismo se disfarça. Em frases que parecem inofensivas, mas reforçam estigmas que matam oportunidades." O executivo se calou. Na semana seguinte, participou de um treinamento obrigatório sobre preconceitos inconscientes, junto com toda a liderança, porque agora era regra. Ricardo havia instaurado um novo código de conduta. Não havia mais espaço para neutralidade.
Quem se calava diante da injustiça era conivente, e a transformação já era visível. Na entrada da empresa, um novo mural foi colocado com fotos dos colaboradores de todas as áreas, cores, origens e histórias. Acima, uma frase simples: o talento não tem cor, o respeito não tem desculpa. Ricardo olhava tudo com serenidade. Sabia que ainda estava longe do ideal, mas também sabia que, depois de tanto tempo sendo ignorado, agora era impossível fingirem que ele não estava ali. Na manhã da grande conferência anual da Corp Business, os corredores do centro de convenções estavam cheios. Camisas alinhadas, crachás pendurados, painéis de LED rodando slogans sobre inovação e impacto global. Era o tipo de evento onde nomes eram lançados como marcas e onde estar no palco era mais importante do que o conteúdo dito ali. Mas naquele ano, algo era diferente. Pela primeira vez, o auditório principal estaria sendo aberto por um nome que muitos ali jamais imaginaram ver num palco de prestígio: Ricardo Nascimento. O mesmo homem que, semanas antes, era apenas o motorista de um dos maiores executivos da casa. Agora, ocupava a posição de diretor internacional e era o responsável por fechar o maior contrato da história recente da empresa, com o consórcio asiático que quase foi perdido. O lugar estava lotado, câmeras ajustadas, jornalistas posicionados. No fundo do auditório, funcionários de diferentes áreas, alguns ainda com o uniforme da fábrica, estavam sentados lado a lado com gerentes e coordenadores. Era a primeira vez que todos os setores foram convidados para a abertura. Gustavo, o CEO, subiu ao palco e falou por poucos minutos. Disse que a empresa estava atravessando uma nova fase e que ninguém melhor do que Ricardo para representar essa virada. Hoje, quem abre esse evento é um líder, não apenas pelo cargo, mas pela coragem de enxergar o que muitos preferiram ignorar. Com vocês, Ricardo Nascimento. Os aplausos vieram com força, mas Ricardo não subiu imediatamente. Caminhou até o centro do palco com passos calmos, pegou o microfone e olhou para o público por alguns segundos antes de falar. Quando me chamaram para abrir esse evento, me disseram que seria simbólico, um gesto, mas eu não vim aqui ser símbolo, vim ser lembrança. A sala ficou em silêncio. Lembrança de que, durante anos, as empresas deste país viraram o rosto para profissionais como eu, não por falta de competência, mas por excesso de preconceito. Ele respirou fundo. Fui ignorado em entrevistas, descartado por sobrenome, desconsiderado por aparência. E quando virei motorista, ouvi que era meu lugar, e talvez fosse, mas não por incapacidade, por estrutura. Fez uma pausa. Olhou para os rostos atentos. Hoje, estou aqui porque alguém com poder decidiu me escutar. Mas minha pergunta é: quantos vocês ainda não escutaram? Quantos Ricardos passaram por essas portas e foram barrados sem que ninguém percebesse? Do fundo, um jovem da área de logística assentiu. Uma analista do setor jurídico apertou a mão da colega do lado. Essa empresa está mudando e que bom. Mas mudança de verdade não começa com um evento. Começa quando a gente entende que o talento está por toda parte e que o preconceito também. Mais uma pausa. Então aqui vai meu recado. Não estou aqui para ser exceção, estou aqui para abrir caminho. Os aplausos vieram de novo, mas Ricardo levantou a mão. Queria concluir. Não se trata só de cargos, trata-se de respeito. De não achar que alguém vale menos porque veio de outro bairro, estudou em escola pública, ou carrega um nome que você não sabe pronunciar. Olhou direto para a plateia. Quem está em posição de privilégio tem duas opções: manter o sistema como está ou usar sua influência para desmontá-lo. E eu espero que vocês escolham o segundo. Finalizou com uma frase simples. Diversidade não é um prêmio, é uma urgência. Quando desceu do palco, foi recebido com abraços, sorrisos, olhares que diziam mais do que palavras. Mas ele sabia que ainda havia muito a fazer. Na semana seguinte, Ricardo organizou a primeira edição de um programa interno chamado Portas Abertas. O projeto reunia jovens negros e periféricos em mentoria com profissionais da empresa. A ideia era simples: quebrar barreiras antes que elas se formassem, mostrar com presença e escuta que eles não estavam sozinhos. Na primeira roda de conversa, uma jovem de 17 anos, chamada Aline, fez uma pergunta tímida. Mas será que eles vão deixar a gente crescer aqui dentro mesmo?
Ricardo sorriu, olhou nos olhos dela. Eles não precisam deixar. A gente vai ocupar. Com preparo, com estratégia, com apoio. E com a força de quem sabe de onde veio. Aline assentiu. Seus olhos brilharam. Aquela cena, tão simples, talvez fosse o momento mais importante de toda a sua trajetória. Porque ali estava o futuro. Não o futuro das empresas, dos gráficos, dos contratos, mas o futuro das pessoas. O que Ricardo construiu foi mais do que uma ascensão individual. Foi uma rachadura num sistema que parecia impenetrável. E por essa rachadura começou a entrar luz. Luz nas salas de reunião. Luz nos processos seletivos. Luz nas conversas antes sussurradas. No mês seguinte, a Corp Business anunciou o maior número de contratações de profissionais negros desde a sua fundação. O RH passou por uma reestruturação completa e, pela primeira vez, líderes brancos ouviram e aprenderam com histórias que antes ignoravam. O próprio Gustavo começou a frequentar rodas de conversa com os novos estagiários, às vezes mais para ouvir do que para falar. Ricardo não buscava fama, não dava entrevistas, não aparecia em revistas, mas em cada canto da empresa, seu nome era lembrado. E mais importante, sua postura era imitada, não como um modelo inalcançável, mas como prova de que dignidade, quando se recusa a abaixar a cabeça, se torna um ato político. Se você já foi desacreditado, julgado pela aparência, subestimado pela cor, essa história é para você, porque ninguém pode impedir sua voz de ser ouvida quando você se recusa a silenciar. Inscreva-se no canal. Mais histórias precisam ser contadas, e as próximas podem ser as suas.